A vida como ela é. Fala, bacaleiros de plantão. Tudo bem? Vamos lá? Técnica, por favor. Me digam como todos estamos. Se todos estão ouvindo, nós estamos fazendo uma live por diversos meios de comunicação. Telegram. Logo teremos mais informações aí pelo Telegram. Logo pelo YouTube, Instagram, todas as mídias sociais. E aqui a gente está iniciando um bate-papo. Esse bate-papo com alguns... Nós somos brasileiros, a gente não desiste nunca. Com erro de outras plataformas ao vivo, mas faz parte. É a gente conseguir se adaptar aos desafios que aparecem para a gente. Fala pessoal, eu sou o Marcos Calda Macau, juntou Marcos Calda Macau. Estamos aqui hoje falando um pouquinho a respeito do mercado. Do mercado financeiro. Todos ouvindo? Teste 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bora. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho, só mais um pouquinho. O pessoal entrando, tá entrando. Como é que tá? Pessoal, tô aqui em várias outras informações. Qualquer coisa me chamem nas mídias. Estou por aqui. Ok, vamos lá. Bom, hoje eu vou operar pelo tablet, pegar alguns sinais e trocar ideia com vocês. Nada combinado, nada gravado, é ao vivo mesmo, tá? Se der gain, vocês vão ver. Se der loss, vocês também vão ver. E o que é gain e o que é loss? É ganho ou perda, basicamente, tá? Loss seria perda e o gain seria o ganho. Para quem é novo aqui, o que eu vou fazer? A ideia é simples, pessoal. Eu mostro como eu opero. Pego os sinais e respondo as dúvidas de vocês ao mesmo tempo. Isso vai virar uma frequência, sem complicação, sem termos difíceis, sem inventar moda, tá? Aqui, para quem nunca viu gráfico, eu vou falar rapidamente. Aqui vocês estão vendo essas velas, os pontos verdes e vermelhos, tá? São as velas. As velas foram criadas por um japonês em 1750, se eu não me engano. Agora eu não me recordo o nome dele, mas ele era vendedor de arroz. Ele fazia toda uma análise de mercado para comprar na baixa e vender na alta. Então ele utilizava essa ferramenta de velas para identificar o momento certo de tomar a ação, de comprar ou vender. Então ele comprava na baixa e vendia na alta. E a partir disso o mercado começou a se adaptar. Em Wall Street foi utilizado também por um americano, se eu não me engano. Ele começou a utilizar as velas como uma referência e a partir disso o mercado começou a utilizar essa projeção para se adaptar enfim, a estrutura de compra e venda no mercado. Então, a verde significa que o preço subiu naquele tempo. E a vermelha significa que caiu. O pavio mostra até o preço aonde ele tentou ir. Ok? É como se fosse uma briga entre compradores e vendedores. Cada vela conta uma história. E os indicadores eles não são mágicos, eles têm um sentido. Então você começa a observar as subidas e as descidas, ele começa a contar algumas histórias. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? A gente vai ver mais para frente porque eu vou demonstrar como a gente opera, como a gente entra, como a gente toca o mercado financeiro. Ou seja, então o indicador ele não é uma mágica. Ele é só uma ferramenta que mostra
a direção, né, que ou força do movimento, tá? A média móvel mostra tendência. O RIC, ou perdão, RSI mostra se está muito comprado ou muito vendido. Também a gente vai falar a respeito dessa situação. O indicador ajusta, mas quem decide é você, obviamente. Tá? O que é cripto? Cripto é uma moeda digital. A mais conhecida é o Bitcoin. Né? Bitcoin. Depois vem o Ethereum. Tá? Elas funcionam como uma tecnologia blockchain. Não tem banco no meio. Tá? BTC é Bitcoin, ETH é Ethereum, o USD é dólar, BRL é real. Então sempre a gente utiliza algumas corretoras para acessar esse mercado e visualizar os gráficos subindo e descendo. Uma vez que eles estão fazendo isso, a gente começa a identificar qual é o momento certo de entrar. E aí a gente também vai falar isso mais para frente, ok? No Forex, que é mais uma ferramenta de análise de mercado, né, mais um meio de operar o mercado, você vê pares. Os pares são EUR, que seria o euro, barra USD, seria dólar. Então, um e outro, um contra o outro. Né? O euro significa contra o dólar. Né? Euro contra dólar. É simples, direto, não tem sem enrolação. Muita enrolação. E existem 3 níveis de investidores. O nível 1 é o emocional, que opera por impulso, que ele perde, tenta recuperar e quebra. Tem o nível 2, que é o estudioso confuso. Ele sabe tudo de gráfico, assiste 1000 vídeos, mas não executa. E tem o nível 3, que é o executor, que segue método, respeita a meta, respeita o loss, segura quando é necessário, ele repete o processo. Então o mercado, ele não paga o mais inteligente, ele paga o mais disciplinado. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma operação. Saiu um sinal para a gente aqui e eu vou entrar seguindo o que foi passado. Tá? Mas como a gente está numa adaptação, eu vou pegar um dado de mercado que foi passado para a gente do nosso Telegram. Nosso grupo do Telegram ele tem alguns sinais. Os sinais do quê? Ele reforça as tendências do mercado. Né? Então, por exemplo, como ele está em ajuste aqui, o nosso sinal da Macau, ele tem, só para vocês entenderem, colocaram um sinal para a gente, vou passar um sinal passado, exemplo aqui, um sinal confirmado do Bitcoin às 10h20 de ontem, sim. Então, só estou trazendo um dado, só que esse dado aqui ele é recorrente, ele começa a cada 1 hora, 40 minutos, ele traz informações do momento certo de fazer a operação. Então, ele sempre traz algumas informações, qual é o par, lembrando que é par, então é o que está lá em cima, aqui neste caso, vou conseguir aumentar, não. Aqui em cima na área superior esquerda, tem lá todos os pares do mercado. Então nós queremos o Bitcoin, o BTC. BTC. A gente vai seguir exatamente o USD. Beleza, então entramos aqui no mercado que está em 8 segundos para concluir. A próxima vela, então está com uma vela negativa aqui. Né? Então isso aqui é muito interessante. Cada vela demonstra uma coisa. E a gente vai fazer o quê? Nós vamos, conforme ele passou, o horário, a partir de tal horário, ele vai realizar
a compra ou a venda. Então nós vamos supor que nós já estamos aqui fazendo a nossa operação. Nós colocamos aqui R$10. Eu coloquei aqui R$16. Então é a compra, nós vamos lá em compra. Pronto, nesses 1 minuto que nós estamos fazendo em M1, a gente vai verificar se ganharemos ou perderemos. E a gente tem que estar sempre preparado para perder, isso é o mais importante, ok? Vamos lá. É isso que eu sempre falo, pessoal. O segredo não é inventar, é executar. Muita gente pergunta se precisa entender gráfico para começar alguma coisa. Não precisa saber tudo, precisa seguir certo, tá? Perguntam também se dá para fazer isso trabalhando no dia a dia, assim. Mas precisa tratar como processo. Consistência vem de repetir o processo, ok? Vamos visualizar, se deu. Faltam 20 segundos. Ó, nós fizemos aqui uma operação de R$16 que está dando 16 dólares, perdão, dando $12,80 e faltando 5 segundos, 3, 2, 1. Boa, foi positivo. Então, seguindo a orientação da sugestão do nosso sinal do Telegram, conseguimos aqui ter um gain. Então, com esse ganho, né, você não pode ter muita emoção, tá? Porque você precisa entender que isso é um meio de você ter um recurso, né? Então você não precisa gritar, exagerar, seja natural, né? Administre o recurso. E obviamente, se fosse um loss, ou seja, se eu tivesse perdido a operação, faz parte, né? A gente tem sempre que colocar uma definição. Quem busca renda extra precisa entender que o mercado é processo, não é milagre. Você tem que ser calmo, seguro, sem drama. E aqui eu vou fazer algumas perguntas e respostas estratégicas que nos fizeram aqui hoje à tarde, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Estou entrando aqui. Vamos lá. Alunos faturam quanto? A pergunta. A média gira em torno de R$2.000 por semana. Mas depende da execução, pessoal. Não quem segue evolui. Quem inventa complica, tá? Aqui me fizeram uma segunda pergunta. Qual é o seu loss máximo? Meu loss máximo, ou seja, minha perda máxima são $500. Por quê? A gente tem que definir. Bateu 500, bateu $500 negativo, eu paro. Não negocio com o meu emocional. Isso significa que a proteção vem antes do lucro. Próxima pergunta. Quando ficou consistente? Bom, quando eu parei de perder a cabeça. Eu parei de querer inventar e comecei a seguir métodos, tá? Qual é o maior erro de iniciante? Próxima pergunta. Aquele que quer fazer 1 milhão em um dia. Quem quer ficar rico rápido, normalmente quebra rápido. Próxima pergunta. Dá para viver disso? Sim, dá para viver disso. Mas não é fazendo loucura, gente. É repetindo processos, tá?
Próxima. O que muda quando segue os sinais? Muda o emocional. Muda a ansiedade. Você para de operar no impulso e começa a operar com direção. Calma, ele vai te dar, vai te passar uma informação, você vai fazer aquilo e vai esquecer. Deixa correr 1 minuto, 2 minutos, M1, M60, hora 1, enfim, a gente consegue operar de várias maneiras diferentes. Então, quando o sinal ele passa para a gente, e quem segue lá no nosso, na nossa sala de sinais sabe como, em que momento vai ser informado, ok? Próxima. Bom, pessoal, é isso. Aqui foi uma gravação rápida, objetiva. Nós teremos diariamente, praticamente todos os dias, quase todos os dias, uma live para falar sobre o mercado financeiro e os momentos para a gente operar juntos, tá? Então, se você quer acompanhar isso no dia a dia, tem o grupo gratuito. Entra no nosso Instagram, no link da bio, tem todas as nossas mídias sociais, então tem o Instagram, tem o YouTube e tem o Telegram. No Telegram a gente tem essa estrutura que vai conseguir operar desta maneira, ok? Tem lá o grupo gratuito, tá? Mas ele não é só entrar, é aprender a executar, pessoal. O mercado não é emoção. O mercado é processo. Coração quente e mente fria. Bora conquistar o mercado juntos.